Ninguém entra em um casamento pensando no divórcio. A verdade é que essa é uma realidade para muitos casais, infelizmente. E quando existe um patrimônio considerável construído, seja antes ou durante a união, o processo de divórcio pode se transformar em um verdadeiro campo de batalha financeiro, gerando muito estresse e perdas significativas. A falta de conhecimento sobre como as coisas funcionam na hora de dividir os bens pode te deixar numa situação muito vulnerável. Hoje eu quero te dar algumas orientações jurídicas essenciais e mostrar estratégias para que você possa pensar em como proteger o seu patrimônio, especialmente se você está enfrentando ou antecipa um divórcio mais complexo, com valores mais elevados envolvidos. O ponto de partida para qualquer discussão sobre patrimônio e divórcio é entender qual é a regra do jogo. O seu regime de bens. No Brasil, nós temos vários regimes de bens. Eu vou falar aqui dos 4 principais. Primeiro, a comunhão parcial, que é o mais comum e onde, em regra, só se divide o que foi construído durante o casamento. Segundo, a comunhão universal, onde quase tudo se mistura. Terceiro, a separação total de bens, onde cada um continua dono do que é seu. E, por fim, a participação final nos aquestos, um pouco mais complexa. Entender qual desses regimes você se casou é absolutamente crucial, porque é ele quem vai ditar como o seu patrimônio, seja ele grande ou pequeno, será dividido. E aqui entra a importância do pacto antinupcial. Se você já tinha bens ou um negócio antes de casar, ou simplesmente queria regras diferentes do padrão, o pacto antinupcial é o documento que formaliza isso. E se você já casou sem pacto e o regime não está te agradando, em alguns casos é possível pedir alteração do regime de bens durante o casamento, mas é um processo mais complexo e que exige aprovação judicial. Com o regime de bens em mente, a próxima pergunta é: o que exatamente entra na partilha? É meu patrimônio? É seu patrimônio? É nosso patrimônio? De forma geral, é preciso separar os bens particulares, que são aqueles que você já tinha antes de casar ou que recebeu por herança ou doação, dependendo do regime dos bens comuns, que são aqueles adquiridos do esforço comum do casal durante o casamento. Mas e se um bem particular se valorizou muito durante a união? Essa valorização pode entrar na partilha? Depende do regime e do motivo da valorização. Outro ponto que gera muita discussão são empresas e participações societárias. Como dividir uma empresa? É preciso fazer uma avaliação do valor dela, o famoso valuation, e definir como será a divisão das cotas ou dos lucros. E o mesmo vale para investimentos, aplicações financeiras e até mesmo os criptos ativos, que são uma realidade cada vez mais presente na nossa sociedade. Sabendo disso, como você pode pensar em proteger o seu patrimônio de forma legal, antes ou durante um processo de divórcio? Se você ainda não casou, ou mesmo durante o casamento, através do planejamento, com um pacto antinupcial claro e bem elaborado, uma das ferramentas mais eficazes. Outra estratégia é a organização patrimonial. Por exemplo, se você tem uma empresa, estruturá-la através de uma holding familiar, como já falamos aqui, pode ajudar a separar os bens que são efetivamente do negócio daqueles que são pessoais, o que pode facilitar as coisas em um divórcio, mas sempre lembrando que não é uma blindagem absoluta e precisa ser feita com seriedade. Uma dica de ouro, que parece simples, mas muita gente negligencia: mantenha tudo muito bem documentado. Guarde todos os registros que comprovem a origem dos seus bens, as datas de aquisição, as doações e heranças recebidas. Isso pode ser decisivo na hora da partilha. Agora, se o divórcio já está acontecendo, a primeira e mais importante medida é buscar assessoria jurídica especializada. Não tente enfrentar um divórcio com partilha de bens complexa sozinho. Um bom advogado especialista em direito de família, com experiência nesse tipo de situação, fará toda a diferença. Será preciso fazer um levantamento e uma avaliação completa de todo o patrimônio do casal. É importante buscar transparência, mas também estar atento para que não haja tentativa de esconder bens pela outra parte. Sempre que possível, buscar negociação e mediação para chegar a um acordo sobre a divisão dos bens é o melhor caminho. Disputas judiciais longas são desgastantes emocionalmente e financeiramente para todos. E um alerta final: muito cuidado com qualquer tentativa de esvaziar o patrimônio perto do divórcio, fazendo doações ou vendas suspeitas para tentar prejudicar a partilha. Isso é fraude e pode ser anulada pela justiça e te trazer sérios problemas legais. Quando falamos em divórcio milionário, algumas complexidades adicionais costumam aparecer, como a avaliação de bens que não
são físicos, como o valor de uma marca pessoal, patentes ou carteira de cliente de um profissional liberal. Investimento feito no exterior também exige um cuidado especial e, claro, as discussões sobre pensão alimentícia ou pensão compensatória podem ser bem mais detalhadas quando existem grandes patrimônios envolvidos. Nesses casos, a atuação de peritos como contadores e especialistas em avaliação de empresas é quase sempre indispensável. Enfrentar um divórcio, especialmente quando há um patrimônio significativo em jogo, nunca é fácil, mas, como vimos, ter conhecimento sobre direitos, entender como funciona o seu regime de bens e, principalmente, buscar um planejamento e uma assessoria jurídica de qualidade, gente, desde o início, pode fazer uma enorme diferença. Proteger seu patrimônio em um divórcio não significa querer passar a perna na outra pessoa, mas sim garantir que a divisão seja feita de forma justa, dentro da lei, e que você preserve aquilo que é seu por direito ou que foi acordado. Lembre-se, a informação e a preparação são suas maiores aliadas para atravessar esse momento desafiador com mais segurança e menos desgaste. Se este vídeo trouxe informações importantes sobre como proteger seu patrimônio em caso de divórcio, se inscreva aqui no nosso canal para mais conteúdos que te ajudam a entender os seus direitos e a tomar decisões mais seguras. Deixe o seu like se esse conteúdo foi útil para você e compartilhe com quem possa estar precisando dessas orientações. E comente aqui embaixo qual a sua maior dúvida ou preocupação quando se fala em divórcio e partilha de bens. Sua participação ajuda a gente a trazer temas cada vez mais relevantes. Um abraço e até a próxima.